Iniciando, então, nossa reflexão sobre a virtude da prudência, ou a virtude da temperança, desculpe, né? Então, temperança, então, a quarta virtude que a gente vai ver, a quarta virtude moral, né? Nós já vimos as 3 virtudes teologais, e hoje vamos ver sobre a virtude da temperança, que é a última das virtudes morais que a gente colocou aí como projeto, né, da gente refletir sobre ela. Então, vamos fazer nossas orações iniciais para pedir a bênção de Deus, né, sobre esse momento, né? Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizeres. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus onipotente, eterno, única esperança do mundo, que pela voz dos profetas anunciastes os mistérios dos tempos presentes, dignai-vos aumentar o fervor das orações do vosso povo, porque nenhum dos vossos fiéis pode progredir nas virtudes, se vós mesmo não inspirais com a vossa graça. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Amém. Bem, então, como sempre, a gente traz aqui algumas fontes, né, que são as mesmas que a gente usou aí das outras virtudes, Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia, o Catecismo de São Pio X e Ensinamentos dos Santos, né? Santos, nossos grandes professores aí na nossa fé. Então, vamos lá. Então, começando aqui. Já falamos, então, sobre as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E agora, vamos ver sobre a última das virtudes cardeais, virtudes morais, que é a temperança. A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. Como a gente já falou outras vezes, né, as virtudes cardeais são virtudes que elas são base para outras virtudes, demais virtudes, né, a virtude da humildade, da paciência, todas elas decorrem dessas 4 virtudes morais. E essa virtude da temperança é interessante, que a gente vai ver que é algo assim muito mais, talvez, mais próximo assim, do que a gente pode fazer humanamente falando, né? Claro que a preparação disso agora é que Deus é quem nos dá a graça, né, de caminhar nas virtudes, de ter as virtudes e cada vez mais aprimorá-la, né? Mas o que eu acho interessante é que essa virtude de temperança, a gente vai ver, ela tem algo assim muito forte para a gente poder agir. Aliás, quem frequentou a missa hoje pela manhã, no mosteiro de Jair, o padre falou sobre uma virtude. Qual foi ela? Não foi hoje? Você viu o vídeo, Cláudio, no YouTube? Não vi o vídeo no YouTube. Já foi postado lá. Inclusive, eu vou até passar para vocês aqui. Vou passar para vocês aqui o canal para vocês poderem acessar. Fortaleza. Do Evangelho de hoje? Não foi Fortaleza. Então não sei, não. Olha só, esse daqui é o canal que foi criado para colocar essas reflexões, né, das virtudes. Aqui já tem a virtude da prudência, da justiça, da fortaleza. Estão fazendo hoje a virtude da temperança, e as outras 3 virtudes depois eu coloco lá nesse canal. Então, quem quiser assistir depois, é só entrar aqui no canal do YouTube. Ó, eu vi esses arquivos lá. Mas não cheguei a abrir. Certo. Eu coloquei lá os PDFs, né, que o Felisberto sugeriu. E aqui é o canal do YouTube, tem a gravação, né, o vídeo, tá?
O Mosteiro de Nossa Senhora da Fé do Rosário, ela tem esse canal aqui. Depois é bom você se inscrever nela, nesse site, ou melhor, nesse canal do mosteiro. Hoje, por exemplo, tem esse vídeo aqui, que é a virtude austera e delicada, a homilia do padre Lourenço, né? Cristina está na missa hoje. Qual foi a virtude que ele falou hoje, Cristina? Você lembra, né? De repente. Carlinhos, não foi Prudência? Não, Prudência foi a semana passada, não foi? Ai, meu Deus, eu estava com tanto sono, eu dei uns cochilados. Eu também estava. Sabe que de vez em quando eu dava uma pestanejada assim. É um horário que realmente a gente dá aquela relaxada. Eu Ele falou de Prudência na última missa, não foi? Prudência foi na missa da semana passada, ou foi na de sexta? Hoje, por coincidência, foi da temperança. E ele puxou, basicamente, uma das virtudes que são anexas a ela. Ele falou bastante sobre a virtude da luxúria. Então, eu só estava lembrando da luxúria, não dava a luxúria, ela é um dos vícios, né, contrários à temperança. Nós vamos comentar um pouco sobre isso. Então, foi justamente a virtude da temperança que o padre chamou a homilia de hoje. Por coincidência, né, que a gente está falando sobre isso agora, né? Então, muito bem. Hoje caiu a carapuça em minha cabeça. Teve uma hora que ele falou ali que... O que foi? Porque a minha última não é nada demais, não. Eu tinha ido para uma comemoração com o Edivaldo, e aí eu acho que eu bebi vinho demais. E aí, quando ele falou assim, ele falou isso, exceder na bebida e na comida, né? Exatamente. Eu digo, epa, Padre Lourenço está me puxando a orelha aqui. É interessante, porque assim, eu acho que a gente aprende muito quando a gente começa a entender melhor, conhecer mais, de forma mais profunda, o que são essas verdades da fé, né? Então, as virtudes, elas são meio da gente se santificar, né? Então, olha só, o que é a temperança, né? Primeira pergunta que a gente vê aqui no slide, né? Que é transcrito lá do Catecismo de São Pio X, a pergunta 910, que diz assim: o que é a temperança? A temperança é a virtude pela qual refreamos os desejos desordenados de prazeres sensuais e usamos com moderação dos bens temporais. Então, daqui a gente já pode começar a compreender que ela tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui sobre comer e beber, né? Mas não só isso, tem muito mais que isso, tá? Se a gente for olhar no dicionário, o que se fala sobre a virtude de temperança? É moderar na comida, na bebida, no sexo. Santo Agostinho, por exemplo, ele recorda que comida, bebida e sexo são realidades que alimentam a vida humana e possibilitam tanto a sobrevivência do indivíduo, que é comer e beber, como a sobrevivência da espécie humana, que é o caso da procriação, o sexo, né? Porém, o que acontece? O homem, ele tem as desordens, todos nós temos desordens. E aí, quanto mais desordenado for, pior vai ser o uso dessa virtude, né? Então, por exemplo, desordens quando tem em relação ao prazer da comida, da bebida, que aqui a gente vê bem com o nome de gula, né? E os deleites do sexo, que a gente vai chamar de luxúria, elas têm muito mais potência do que as demais. Então, a gula e a luxúria, elas desestruturam mais do que as outras doenças. É uma coisa que é interessante, porque
se é uma coisa do corpo, ela naturalmente vai levar a uma doença no espírito. A gente sabe que o corpo e o espírito têm assim, eles são contrários, né? O corpo tem uma coisa, o espírito que é outra. O que faz o santo? É fazer com que o corpo seja submisso ao espírito. E o que faz o pecador? É fazer com que o espírito seja submetido ao corpo. Então, a gente está nessa luta. Então, a questão de comer, beber, né, e sexo, que são, digamos assim, os três principais temas da temperança, elas podem levar a pessoa a perder outras virtudes. Tá? Como é que funciona isso, então? Tá? Vou passar aqui para o outro slide. Santo Agostinho, ele dizia que é próprio da temperança fazer com que nos conservemos íntegros e incorruptos para Deus. Santo Ambrósio falava que a temperança visa, sobretudo, e busca a tranquilidade da alma, o fim próprio de todas as virtudes. A temperança, está até errado, está escrito aqui errado, o A é uma craseada. A temperança pertence à graça da moderação. Então, se a gente fala que a desordem, né, das paixões aqui, de comida e bebida, se ela não tiver um equilíbrio, não tiver uma moderação, elas vão naturalmente nos levar a pecar. E pecados bem diversos. Até pecado de assassinato, de pecados mortais. Né? A própria gula, ela pode levar a um pecado mortal. É interessante saber disso. Né? Túlio dizia que a decência não pode separar-se do honesto, todas as coisas justas são decentes. Ora, a decência, sobretudo, se manifesta na temperança. E ainda ele fala também que a temperança é o domínio da razão, firme e moderado, sobre a concupiscência e outros movimentos não retos da alma. Então, veja quanta importância tem a temperança. Né? A temperança pode, inclusive, não sendo praticada de forma como a gente deve fazer, como Deus quer que nós façamos, pode levar a gente a perder todas as demais virtudes. A prudência, a justiça, ela é muito importante. São Márcio Professor. São Márcio Professor, por que diz que é confessor, né? Interessante, a gente até pode imaginar que é porque ele confessava, né? Ele é padre, confessava, mas não tem nada a ver com isso. Quando a igreja chama o santo de confessor, é porque ele foi martirizado ou ele sofreu, mas não renegou a fé. Então, existem inúmeros casos de santos que eram perseguidos e eram obrigados a renegar a fé, e até por risco de morte, mas eles não cediam. Então, é isso que chamam de confessor, ou seja, confessor da fé. Então, São Márcio, professor, ele viveu lá no século V, VI, né? Melhor dizendo, V, VI. E ele era um grande teólogo, e ele realmente fez lá uma defesa muito forte da fé na época, uma heresia chamada heresia monotelista, se não me engano, que dizia que Jesus tinha uma só vontade. E a igreja defendia também desde sempre, que ele tinha vontade humana e tinha vontade divina, só que elas eram uma colada à outra, não tinha diferença nenhuma em relação ao que se fazer, né? A vontade de Jesus humano, a natureza humana, ela era completamente idêntica ou era semelhante, cedia à vontade divina. Por isso que ele foi até o fim para completar o projeto de Deus, o projeto de Deus Pai, né? Certo? Muito bem.
Então, ele dizia que a obra do corpo é o jejum e a vigília. A obra da boca, a salmodia. A salmodia que é, né, fazer salmos, né, cantar louvores a Deus. E acima da salmodia, a oração. A obra da alma é a temperança e a simplicidade. A obra do intelecto, a oração de contemplação e a contemplação de Deus na oração. Então, eram homens muito piedosos, muito santos. Já o Santo Afonso dizia: quem sabe vencer-se a si mesmo, facilmente vencerá todas as outras dificuldades. Ele está falando sobre aquele inimigo que a gente tem dentro de nós mesmos, nossa própria carne, a concupiscência da carne, né? Então, vencer a si mesmo, vencer a concupiscência da carne é o nosso grande desafio. Então, a gente tem que batalhar mesmo para vencer nossas paixões e chegar na virtude da temperança. Outro grande santo, né? A ciência das coisas humanas, ou seja, a sabedoria, é aquela que conhece a luz da prudência, a beleza da temperança, a força da coragem e a santidade da justiça. Estes são os bens que realmente podemos dizer nossos sem nenhum temor do acaso. Santo Agostinho, esse grande santo, se tornou doutor da igreja, que tem muita coisa para a gente aprender com ele. Outro grande santo, considerado o maior dos doutores, Santo Tomás de Aquino, dizia que a prudência aplica à razão todos os juízos práticos. A justiça atua nas operações em geral. E a temperança e fortaleza agem sobre nossas paixões, sobre as paixões. Muito bem. Um outro santo também que é doutor da igreja, Santo Efrem. Santo Efrem, ele era também era um poeta, compositor, né? Chegou a ser diácono, ele não era sacerdote. Ele nasceu na Síria. Ele é muito conhecido lá muito no Oriente, né? No Ocidente é pouco conhecido. E ele foi século IV, século V. Inclusive, ele escreveu assim alguns poemas sobre Nossa Senhora, bastante devoto a Nossa Senhora, e escreveu algumas poesias muito interessantes. Por exemplo, ele fala aqui sobre uma grande frase que eu anotei dele aqui: concede a teu servo o espírito de temperança, de humildade, de paciência e de caridade. Sim, Senhor e Rei, concede-me que eu veja as minhas faltas e que não julgue a meu irmão, pois tu és bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Efrem. Santo Efrem, o pai dele não era católico, a mãe era bastante católica e criou ele na fé católica. Mas o pai é totalmente contra. E acaba que o pai, contrário a essa fé deles, né? E acaba saindo de casa, 18 anos de idade, é batizado com essa idade, com 18 anos de idade, imagina. Mas faz um trabalho impressionante aí na cidade, né, onde ele morava, nos locais onde ele podia visitar. E aí, Santo Tomás, o que Santo Tomás fala sobre a temperança? A virtude da temperança é aquela que mantém o apetite sensitivo sujeito aos ditames da razão. Aqui, quando ele fala razão, né, é a reta razão, né? Para evitar que se exceda nos prazeres, especialmente do tato. E o que ele está dizendo aqui, tato, o paladar, né? É o olhar, né? As coisas, o sentido, né? Nos atos necessários à conservação da vida corporal. Os excessos podem ocorrer nos prazeres da mesa
e no do matrimônio. Então, quando fala fazer da mesa, está falando de quê? Estão falando de comida, bebida, né? E no do matrimônio, estão falando de quê? Do sexo. Tá? E aqui que eu acho que entra uma grande discussão para a gente a respeito disso aqui, né? Por quê? Porque a gente não tem em conta do quanto é essa desordem que a gente vive de exceder, ou mesmo pode ser muito mais, pode ser mais do que o equilíbrio, pode ser menos também, né? Comer além do que necessário, tá? Isso leva a gente a cometer outros pecados, outros vícios, que é o que a gente vai comentar daqui para frente, tá? Tanto na bebida quanto na comida, existe aqui uma moderação a ser feita, tá? E isso que a gente precisa ter na nossa consciência. Assim como o sexo também. O sexo, quando não é um sexo que é casto, né, vivido dentro da reta razão, né, matrimônio, né, quando ele não é praticado da forma como Deus nos ensinou a fazer, a praticá-lo, né? Ou seja, o homem deixa seus pais, se une a uma mulher, os dois se unem, vivem uma só, serão só pessoa, e manda que cresça e que multiplique, né? Então, essa é o que Deus ensina para a gente, ou seja, que Ele quer que haja uma grande, grande quantidade de pessoas. Até aqui algum comentário? Parece que não, né? Então, Santo Tomás, ele ainda diz assim, ó, a virtude da temperança atende pelo nome de abstinência ou sobriedade, quando se aplica a pôr em ordem os prazeres da mesa. Né? A abstinência consiste em governar, conforme a razão, o desejo imoderado de manjares e a bebida. É que ele fez condensou tudo como gula, né? Pela prática do jejum. Então, o que é o jejum, né? A gente já conhece o jejum aí, muitos de nós já fazemos jejum, e a própria igreja, por exemplo, ela diz que há alguns dias que são obrigatórios fazer jejum, né? A Sexta-feira Santa, a Quarta-feira de Cinzas, né? Tem também alguns, são as têmporas, né? Das estações, também tem dias de jejum. Então, a igreja, na sua sabedoria, ela recomenda que a gente faça o jejum. Por quê? O que é o jejum, na verdade? Suprimir parte da alimentação normal do nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? E por que isso é importante? Porque ajuda a reprimir a concupiscência, tá? Não só isso, mas também serve também como reparação de pecados. Mas ele tem que ser feito, né? Tem que ser ordenado pela prudência e discrição. Por que isso? Porque em algumas situações não se pode fazer jejum porque aquilo pode comprometer a saúde. Então, em alguns casos, não ou melhor, é liberado, né, a pessoa de não fazer o jejum. Então, é importante ressaltar que todo mundo, né, é obrigatório a fazer o jejum, né, se privar do alimento. Na medida que exija a prática da virtude moral, como a fortaleza, a temperança, a prudência, a justiça, para que a gente não caia no excesso.
virtude da abstinência não tem como matéria a comida, a bebida somente, né? Tá? Ela, por exemplo, se a gente estiver fazendo isso de forma ordenada, como uma nutrição, né, não impede, então, que a gente, assim, não tira a gente daquela reta razão. Tá? Então, não há uma necessidade especial, né, de ter uma matéria de nutrição para isso. Agora, em relação à bebida, a gente vai chamar de sobriedade, né? Ou seja, o nome bria em latim quer dizer isso, quer dizer bebida, né? Sóbrio, né? A sobriedade, ela tem como objeto a bebida. Então, a gente sabe que quando se excede na bebida, o que acontece com a pessoa? Ela perde a razão, ela pode fazer diversos outros vícios, podem advir. Inclusive até o próprio assassinato, né? Dependendo da circunstância. Então, quando a pessoa bebe, ela começa a falar muita bobagem, começa a rir demais, começa a rir à toa. Ou seja, diversos outros pecados vão advir dessa situação de sobriedade, né? De excesso, né, da bebida. Esse santo aqui, que é conhecido como o patrono dos sacerdotes, né? Ele dizia que a gula te faz tão preguiçoso que a luxúria te alcança. Então, uma coisa acaba levando a outra, né? Quem é que já não se excedeu na comida e ficou tão mole, tão, vamos dizer assim, ocioso, que deixou de fazer até algum dever, né, de seu estado, né? Eu lembro que por exemplo, confesso, uma vez eu passei da medida e o tempo de oração aí ficou prejudicado, né? Quando você quer fazer uma oração e está num estado de saciedade além do normal, você acaba naturalmente sendo levado aí pela preguiça, né? Então, São João Maria Vianney, ele dizia isso, né? E a gula te faz tão preguiçoso que a luxúria te alcança. Santo Tomás ainda só falando sobre as espécies de gula. Então, como eu disse, a gula ela pode ter aí vários aspectos, né? Então, se atende à natureza para satisfazer uma vontade moderada, comer por gula. Então, é uma das espécies de você comer por comer. Tá? A pessoa não tem a moderação. Ou pela qualidade e quantidade de alimentos. Então, só come muito mais do que precisa. Ela come, ou come muito menos. Também existe isso. Tem gente que tem, sei lá, aquele negócio da bulimia, que chama, né? Aquilo também pode ser chamado de pecado de gula. Não come o suficiente para poder manter a sua saúde. Comer somente coisas requintadas. Tem gente que, assim, só quer comer coisas bem sofisticadas, né? Ela vai escolher lá o melhor restaurante para comer só. Isso também é chamado de pecado da gula. Não comer o que está à mesa por desgostar. Então, olha só, isso aqui é um puxão de orelha da gente também, né? Eu olho para aquele alimento lá, está na mesa, eu olho para aquele alimento e não, eu não gosto disso, não vou comer. E acaba não comendo nada, fica até com fome, mas não come porque diz que desgosta do alimento que está ali, que Deus, né, deu a graça, né, da pessoa se alimentar. Ou então, se ela come muita porcaria, com muita besteira, com muita nem alimento aqui, né? Chamando produto alimentício que não faz bem para a saúde, causa inclusive doença, né? Não alimenta o corpo, na verdade é só o prazer daquele sabor, daquela coisa lá, né? Até o modo de conservar
deixar a comida estragar por falta de cuidado, isso também acaba sendo uma espécie de gula. Não tomar o cuidado de conservar o alimento, né? Deixar estragar. Ou mesmo a maneira de consumir, né? Antecipando a hora de alimentação, sem necessidade, comendo com excessiva avidez e glutoneria, ou mesmo brincar com a comida, né? Então, assim, quem come rápido acaba não dando tempo ao cérebro de receber a informação de que seu estômago já está saciado, já não precisa mais, e acaba comendo além do necessário. Isso também é uma situação que leva à gula, né? Eu sei que tem gente aí querendo perguntar uma coisa, mas não está querendo falar, mas seria bom. Como é que você sabe? Porque é um assunto que eu acho que desperta muita curiosidade, muita coisa que, sei lá, não sabia disso, uma coisa assim, né? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Silêncio sepulcral. A gula é um vício capital, né? Por quê? Ela facilita os prazeres que, com mais força, arrastam o homem. Então, aqui, olha só que interessante. A gula tem filhas, tem vícios que são subsidiários dela, são decorrentes dela. Por exemplo, a torpeza. A pessoa acaba sendo indecente, obsceno. Parece que não há, que é porque age, essa questão, ela é uma questão corporal que acaba agindo na questão espiritual. Tá? Uma alegria injustificada, intemperança na linguagem, principalmente quando você tem aí um excesso de bebida, né? A pessoa acaba perdendo um pouco do equilíbrio, né? Acaba falando palavrão, acaba falando uma linguagem mais chula. A chocarrice, que é usada com brincadeiras insolentes, né? A própria impureza também. Então, são, são situações que a gente acaba não tendo. Não, porque eu tô... São situações que acaba não tendo uma consciência a respeito disso, mas a gente tem que estar atento a isso. Então, olha só, quando a gente se excede numa quantidade do alimento, né, não por concupiscência, né, mas porque julga que é necessário, isso não é gula. Por exemplo, eu vou pensar aqui uma pessoa que está, sei lá, aquele esporte lá de halterofilismo, o cara tem que comer muita proteína, comer muito carboidrato. Aquilo não é considerado gula, porque ele precisa ter uma energia para fazer aquela atividade. É apenas uma inexperiência que ele tem, né? A gula, na verdade, é constituída quando a gente excede com consciência a medida da comida, né? Por conta da consciência que a gente tem de uma alimentação que é mais agradável, mais gostosa. O vício da gula, ela é um pecado mortal, quando ela nos desvia, ou seja, ela nos tira do último fim, nosso último fim. Diz então que a gula também destrói as virtudes, não por si mesmo, mas pelos vícios que ela pode trazer. São Gregório, por exemplo, ele fala, né? São Gregório fala o seguinte, que quando o ventre está excitado pela gula, a luxúria destrói a virtude da alma. Aliás, isso aqui foi Santo Tomás que falou, né? Tá? Muito bem. Carta de São Paulo aos Efésios traz também uma. Deixa eu abrir aqui para esse versículo 5:4.
para a gente ler aqui, conjunto. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Se alguém tivesse a Bíblia já preparada, podia abrir logo e já dizer. Qual que é? Tá aí na tela, Efésios, capítulo 5, versículo 4. Não está aparecendo na tela. Qual a tela que aparece aí? Ainda está a gula, vício capital, é um vício capital. Ah, tá. Deixa eu passar então só para... Efésios 5? Capítulo 5, versículo 4. Vou ajustar aqui, pelo menos, O 4 fala de obscenidade. Não, aqui, Marinei, tá escrito aqui, está em destaque em vermelho, Carta de São Paulo, Efésios 5, 4. O que ele diz nos Efésios 5... É porque a sua imagem estava na frente aqui para mim, não estava aparecendo, desculpe. Ah, ok. No capítulo 5 de Efésios, o que ele diz lá? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredindo na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável dom. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos, né? Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças. Então, isso é o que São Paulo está ensinando para a gente, ó. Ele falou de fornicação. Fornicação é luxúria, né? É pecado contra o sexo. Impureza, pecado contra o sexo. Nada de obscenidades, nada de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, que são verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos seduza com vãos discursos, estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Isso eu acredito lá no capítulo. Eu li um pouco mais do que o versículo 4, mas ele está comentando aqui sobre exatamente essa questão do... Eu achei aqui em Provérbios falando sobre gula também. Provérbios 23, 20 e 21. Eu vou comentar aqui, mas aqui no próximo slide. Então, só concluindo essa dizer de São Paulo, né? Ele está fazendo uma exortação aos Efésios, né, com relação ao procedimento que eles faziam lá na comunidade. Então, chama a atenção, né, que a comida, a bebida em excesso leva a esses vícios, né, que são decorrentes da gula. Então, aqui, ó, Cláudio, você falou sobre tem alguns dos versículos que a gente extraiu aqui da Bíblia, né? Das Sagradas Escrituras. O primeiro deles é assim, ó, que é a sabedoria, no livro Sabedoria, no capítulo 8, versículo 7. Se alguém ama a justiça, os frutos do seu esforço são virtudes. Ela ensina a temperança, né? Aqui ela está falando que é a sabedoria, né? A sabedoria ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que é o mais útil que há na vida para os homens. Então, os frutos da sabedoria são esses que são descritos aí, levam a vida, né? Essa conexão entre sabedoria e ações virtuosas
reforça a ideia, né, de que a verdadeira sabedoria se manifesta em conduta justa. E aí, na sequência, vem o vinho, desde o princípio, foi criado para regozijo e não para embriaguez. O vinho bebido moderadamente é o júbilo da alma e do coração. A temperança no beber é a saúde da alma e do corpo. Está no Eclesiástico 31, 35. Então, a moderação no comer e beber, né, traz saúde e paz interior. Então, o autor aí do Eclesiástico, né, ele quer dizer que o controle, né, de comer e de beber evita males físicos e males também espirituais. Tá? No Gálatas 5, 22, 23, né, na carta aos Gálatas de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 22, 23, diz assim, ó, ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Tá? O fruto do Espírito, então, ele é um contraste com a obra da carne. Né? Se mostra como a vida, né, em Jesus Cristo, como Jesus Cristo atuando, né, nele, resulta em virtudes como amor, paz, bondade. Então, esses frutos refletem uma transformação, né, no interior de cada pessoa pelo próprio Espírito Santo. Na segunda carta a Timóteo, né, quando São Paulo escreve para Timóteo, no primeiro capítulo logo ele diz assim, ó, Deus, com efeito, não nos deu em nossa ordenação um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e temperança. Então, Paulo aqui está escrevendo para Timóteo, né, lembrando a ele, para que ele reacenda o dom que Deus, né, deu a ele, né, e destacando assim quais são os dons necessários para ele conseguir cumprir a missão. O São Paulo ele preparava a comunidade, né, e às vezes pedia uma ajuda para alguns dos companheiros. No caso, Timóteo foi um dos grandes companheiros dele. Na segunda carta a São Pedro, primeiro capítulo, logo, ele diz assim, ó, ora vós, aplicando todo o cuidado, juntai a vossa fé à virtude, a virtude à ciência à temperança à constância, a constância à piedade o amor fraterno, ao amor fraterno a caridade. Então, o que ele está fazendo aqui? Está destacando aqui a importância de acrescentar a virtude, né? Conhecimento, domínio próprio, né? A perseverança, a piedade, a fraternidade, né? Então, são atributos que formam a base, né, para o crescimento espiritual de forma contínua. Bom, em resumo aqui, só para a gente poder dar uma fechada aqui em relação a essa virtude, esses vícios, essa virtude que a gente comentou, né? Então, a virtude de temperança, ela tem algumas espécies. A abstinência, que é a gente combater a gula, né? Ou seja, a gente combater o excesso da comida, tá? Então, pela abstinência, né, o corpo ele é castigado, né, uma espécie de mortificação, correto? E isso também vai levar a gente a lutar contra outros atrativos, como, por exemplo, a luxúria. Então, quem se abstém de um alimento, quando ele faz a abstinência, quando ele faz o jejum, ele acaba tornando, né, o espírito mais forte para combater os vícios. Né? Então, a pessoa fica mais fortalecida quando ele consegue fazer com que o corpo não seja satisfeito nas suas paixões, né?
Bom, a sobriedade, que é um combate à embriaguez, né, como eu falei antes. Então, a sobriedade, ela acaba, assim, a pessoa não pode exceder na bebida, né, porque isso pode trazer, então, uma falta de outras moderações, né, como, por exemplo, ela perde a razão, ela pode cometer uma linguagem mais chula, ou, sei lá, uma série de vícios que vem aí dessa questão da pessoa estar não sóbria, né? E também a castidade, que é o combate da luxúria, né? O terceiro item lá que a gente falava sobre a questão da abstinência, né? Algumas virtudes são anexas e são ligadas à temperança. Por exemplo, a continência. O que é a continência, né? A continência é a pessoa, vamos dizer, ela se consegue controlar, né? Os seus, consegue refrear a sua paixão, né, refrear o seu modo de proceder, para não se deixar ser arrastada por essa paixão, né? A mansidão, o que é a mansidão? O objeto da mansidão o objeto é desejo de vingança, né? Ou seja, você procurar evitar a ira, que seria o contrário da mansidão, né? Que é um dos pecados capitais, né? A clemência, a própria clemência, que é combater a ira e a crueldade. E a modéstia? A modéstia, ela também faz com que a gente combata o orgulho, que é um outro vício, né? É um outro pecado capital. A modéstia, ela não só na parte interior, mas também na parte exterior. Então, por exemplo, buscar a excelência moderada pela humildade, buscar o conhecimento através de estudos, evitando, evitando a curiosidade, por exemplo, coisas que não são úteis para a gente, coisas que não são úteis para a gente, coisas que não são úteis para a gente, né? Então, saber por, sei lá, por ter vaidade no saber, isso também é falta de modéstia. Um divertimento conveniente e honesto, né? Também é algo que a gente deve procurar. E o que a gente acaba sendo mais, procedendo mais em relação ao modéstia, em relação ao modo de se vestir, né? Então, o modo de se vestir que deve ser algo que seja buscar a reta razão. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, então a gente deve procurar evitar expor, né, o corpo, né, como uma, como uma coisa que até leva o nosso próximo ao pecado, né? Então, a mulher podendo se vestir de forma em que ela expõe o próprio corpo dela, expõe, né, parte do corpo, mesmo que seja parcial, isso acaba levando a curiosidade do homem, sei lá, a consciência da carne do homem. Então, é bom ela se vestir com uma certa modéstia, né? Isso também tem a ver com a temperança. Tá? Como então vencer os vícios, né? Ou seja, os pecados capitais? Aqui eu chamo a atenção da gula, que a gente falou bastante, né? A questão de controlar os desejos, né? Encontrar o equilíbrio na alimentação, ou seja, saber fazer aquele equilíbrio correto, não exceder nem ser de menos, né? A gula é algo que a gente realmente precisa se preocupar. E a gente não tem essa consciência. Eu vejo isso, vejo até em mim, vejo em várias pessoas. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar bem, né? A gente acaba nem até esquecendo que ela é um vício que leva a gente a pecar, né? Não só isso, mas a gente pode dizer que a luxúria que está aí como um outro vício capital, né?
A luxúria tem a ver com o corpo, né? Ou seja, é usar o corpo de forma errada, principalmente na questão sexual, né? A ira, que advém também, é uma virtude, ou melhor, um vício que advém, né, de uma intemperança, né? Então, o que a gente deve fazer? Cultivar a paciência, cultivar o perdão. A própria preguiça também pode advir, né, de uma questão de um pecado de gula, né? E assim é. E para encerrar, eu vou trazer aqui uma oração de São Boaventura, que eu achei bastante interessante, que é essa que aparece para a gente aqui na tela, que diz assim, ó: São Boaventura também é um grande santo da igreja, um doutor, né, da igreja, que escreveu assim muita coisa para o nosso crescimento espiritual, né? Ensinou muita coisa boa. Então, ele dizia assim: abençoai-nos, coração de Jesus, todo o nosso corpo e alma, sentidos e potências. Abençoai-nos particularmente a nossa língua, para que nos sirvamos dela somente para a glória vossa. Abençoai nossos olhos, para que nunca se dirijam para o objeto capaz de nos levar a vos desgostar. Abençoai nossa boca, para que nós não vos ofendamos pela intemperança. Abençoai, numa palavra, todos os sentidos de nosso corpo, para que vos sirvam com fidelidade e nenhum deles vos ofenda. Abençoai nossa memória, para que se lembre sempre de vosso amor e de vossos benefícios. Abençoai nosso entendimento, para que nós conheçamos vossa bondade, a obrigação que temos de vos amar e o que devemos fazer e evitar para nos conformarmos com a vossa santa vontade. Abençoai principalmente nossa vontade, para que vos amemos a vós somente, ó bem infinito, e só um desejo tenhamos, o de vos, está errado aqui, de vos satisfazer, um gozo, o de vos ver glorificado. Amém. É uma oração muito interessante a gente fazer, né, para pedir a Deus a graça de nos conservarmos no caminho de santidade, ou de nos trazermos para satisfazer sempre a sua vontade, não a nossa. E para concluir, então, rezemos a nossa Ave Maria, né, agradecemos a nossa mãe por esse momento que a gente passou aqui refletindo sobre as virtudes. Tá? Então vamos lá, rezando. Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco. Bendito as suas vozes das mulheres. Bendito é o teu fruto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, por nós, Santa Mãe de Deus, rogai para que por nós. sejamos ricos das promessas de Cristo. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Por nós. Muito bem. Então, a gente conclui, então, essa reflexão e queria ouvir vocês aí algum comentário, alguma pergunta, se eu souber responder. Eu lembrei que uma vez, almoçando com o Padre Jair, ele tinha uma oração que ele faz, né, antes de comer, e que eu copiei dele, que diz assim: abençoai, Senhor, estes alimentos, a nós estes alimentos, e que tomando não vos ofenda. Então ele já está ali pedindo a Deus a graça de não cometer o pecado da gula, né? Não exceder na comida, né? Eu achei muito legal isso, gostei da oração e acabei... É criação dele? Eu não sei, não perguntei. Interessante. Eu achei muito legal. Né? A gente sempre tem que, antes da comida, fazer a nossa oração, né? E depois agradecer. E depois da refeição, ele falou assim, a oração dele:
Deus abençoe a quem deu e perdoe a quem recebeu. Parece que é algo assim naquele sentido que Parece comer errado, né? excesso, né? Se tiver sido cometido, né? Porque é natural do ser humano. O ser humano, quando ele tem o prazer, né, um prazer no sentido do gosto, né, do tato e tal, a tendência natural de todo ser humano é isso. Agora, a gente tem que tomar um cuidado de não exceder, né? Esse é um ponto que eu acho que a gente, pelo menos eu sinto ainda alguma dificuldade, mas com o tempo a gente vai tendo a graça de Deus e se fortalecendo aí, né, na virtude aí da fortaleza para evitar cometer esses excessos. A da bebida, por exemplo, por exemplo, uma experiência minha, eu já não tenho mais. Graças a Deus, eu já cometi excesso de beber em alguns, um dia ou outro, não sei. E eu sei que ali foi algo que poderia ter causado até um problema mais sério, mas graças a Deus não teve nada, né? E eu cheguei à conclusão que não vale a pena. Então, hoje eu não tomo nem sequer nem uma gota de bebida de cerveja, não, mais nada, tá bom. De vez em quando um vinho, assim, mas raro também. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de falar, seu Carlos. Pois não, pode falar. Em relação àquela parte que o senhor falou, de que, só para trocar ideia com o senhor, o senhor falou sobre a questão da bulimia, que seria comer de menos, e que isso também seria uma forma de gula, né? Sim. Seria uma forma do pecado da temperança, né? Segundo São Tomás, Sim, mas aí nesse caso, a questão da bulimia não é necessariamente o comer menos. Eu digo isso porque eu tive uma pessoa, uma sogra minha, que ela tinha um problema da bulimia, ela comia exageradamente, ela não conseguia dominar. E depois ela botava para fora para comer de novo. Isso é que é o vício da bulimia, sabia disso? Então, porque a gente, eu não pesquisei muita coisa, mas eu já vi assim, pessoas muito magras, né, dizendo que não comia para não engordar. Mas aí seria anorexia. Então, então eu falei errado, então, anorexia. Então, isso existia na época da Roma Antiga, eles faziam isso, daqueles banquetes que eles davam, comiam demais, acabavam indo para o vomitório lá, tinha um local para eles vomitar, para poder voltar e comer de novo. Isso a bulimia é isso aí. E digo assim, ainda existe hoje, porque, por exemplo, se você só pensar que tem esses resorts aí que faz o all inclusive, quando as pessoas vão, elas vão comem tanto. Eu já vi isso acontecer, né? Uma vez que eu fui lá no Sauípe, lá naqueles hotéis de Sauípe, eu vi lá, era um pacote all inclusive, eu vi as pessoas comendo demais, a ponto de chegar no banheiro e estava tudo vomitado. As pessoas comiam muito em excesso e acabavam tendo que botar para fora, é um absurdo, né? Também já vi pessoas bebendo de tal maneira, tanto excesso, que acabavam vomitando para beber de novo. Já vi situações dessas também. Terrível isso. Então, é um absurdo, mas não tem a consciência de que aquilo é uma coisa que não só faz mal para o corpo, mas para a alma também, né? Acaba cometendo outros excessos. A gula, como o Santo Tomás adverte, ela vai levar outros excessos, a outros problemas, né? A gula, a sobriedade. Então tem que ter essa moderação. Sim. Então foi bem corrigido aí, não foi, era anorexia o nome, né? Bulimia é quando você come em excesso, anorexia é quando você come em menor quantidade que o necessário, né? Se acha gorda.
E não come nada, não quer comer, não quer comer. É só que eu ia falar, Aham. Adoece, acaba gerando uma desnutrição, não é isso? Isso, exato. Então o corpo acaba o corpo acaba tendo deficiência, né? Sim. Muito bem. Alguém mais quer comentar algo? Parece que não, né? Então a gente pode ir encerrando por aqui, tá? Vamos encerrando por aqui e no próximo domingo a gente faz uma nova reflexão aí. Não das virtudes, que a gente acabou falando sobre todas elas, né? Das primeiras virtudes cardeais, né? E as virtudes teologais. Nós conseguimos cumprir esse projeto. E a gente agora vai ver num outro tema, né? Tá bom? Tá bom. Beleza. A todos. Deus abençoe a todos. Eu acho que eu até sugeri que nós fizéssemos o estudo do Catecismo de São Pio X, porque ele é muito didático, né? Nós começássemos aqui pelo credo, tal, fosse seguindo aí, batendo. Tem uma série de assuntos aqui interessantes, né? Até para a nossa fé católica, aprimorar a nossa fé católica. Eu me sinto muito pouco. Quando Cristina me deu esse. Lá no Padre Jair me deu de presente um. Poxa, quando eu folheando esse aqui, tem tanta informação, meu Deus do céu, quanta coisa que eu não sei. É uma ideia. Pode. E batendo aqui os capítulos, né? Por exemplo, só o credo aqui são 10 capítulos falando sobre o credo. 10 não. Tem mais de 10 aqui. Nossa, começa a página 29 até a página 57. Tem muita informação só sobre o credo. Sim. Depois vem mais. Pode pensar em capítulos sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso é mais simples, né? Os sete pedidos do Pai Nosso. Tem muita coisa boa. Quem quiser dar uma olhada na medida do Padre Lourenço, ele fala sobre a luxúria, fala bastante sobre luxúria, que é uma das decorrências lá, né, da intemperança. Tá lá naquele no canal do Mosteiro, né? Foi a última postagem deles de hoje.